Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu queria fazer uma pergunta agora. Você está orando por algo que parece grande demais? Está orando por um milagre, por uma intervenção de Deus na sua vida? Eu sim. E eu acredito ainda nos milagres nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus, Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como diz, acredito em Hebreus 13:8. E como Deus fazia milagres nos tempos antigos, assim Ele continua fazendo nos dias de hoje. Eu creio plenamente naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus é Deus de milagres, Ele faz maravilhas nas nossas vidas, Ele pode fazer o impossível. Só que eu queria dar um destaque aqui. Deus é quem faz o impossível, mas o possível somos nós que fazemos. Então eu tenho observado na minha própria vida e na vida de outros cristãos que muita gente está orando para que Deus possa trabalhar, fazer alguma coisa na sua vida, só que muitas vezes a gente desconsidera a nossa parte naquilo, porque não é só Deus quem deve fazer algo, nós também temos a nossa parte. Então, creio que o possível somos nós que precisamos fazer, o impossível é Deus quem faz. Às vezes nós estamos esperando Deus agir na nossa vida, mas Ele também está esperando a gente. Ele quer dizer para nós agora: bom, você está me pedindo por uma saúde melhor, porque você está doente disso, disso, aquilo, você tem alergias, você tem pressão alta, mas por que você não está cuidando da sua saúde? Por exemplo, né? Às vezes a gente tem pessoas até que oram: ah, pai, me ajuda a emagrecer, por exemplo, mas e aí? Você não está fazendo exercícios, você está se alimentando de uma forma bem ruim. Muitas vezes estou vendo muitos cristãos que estão fazendo coisas grandes, que estão fazendo muita obra para Deus, estão nesse lugar, no outro lugar, em todos os lugares, não tem tempo para comer direito, para dormir direito, muito menos para se exercitar. E depois a saúde fica totalmente bagunçada e ficam pedindo que Deus faça milagre, acham que isso é uma coisa que o diabo mandou. Sim, eu acredito que as doenças com certeza não vêm de Deus, mas do inimigo, só que muitas vezes nós que abrimos as portas para que essas doenças possam chegar na nossa vida. Então a gente precisa começar a se cuidar, fazer a nossa parte. Não, peraí, eu vou dizer não a esse compromisso, porque eu preciso ter um compromisso comigo, preciso fazer exercícios. Às vezes a gente precisa dizer não a essa coisa doce que a gente está com muita vontade de comer, porque a gente está um pouco acima do peso ou não pode comer muito açúcar, tem pessoas diabéticas e tal. Enfim, são coisas que Deus não vai fazer por nós. Nós temos a nossa parte que Deus nunca vai fazer. Ou, por exemplo, tem homens que oram para casar, mas ou mulheres, né? Mas na maioria eu vejo que homens que fazem isso, mas não procuram a mulher, que é a mulher que tem que ser procurada, na minha opinião, tá? E a mulher, claro, ela tem que estar disposta a conhecer a pessoa. Então tem muitos homens que parece que têm medo de se achegar e ficam na sua só orando para Deus fazer um milagre, mas nunca demonstram o seu interesse pela certa mulher, têm medo de rejeição e não fazem nada a respeito, ficam orando, podem orar até anos tal, e a mulher fica também na expectativa e nada acontece. Muitas vezes a gente pergunta: Deus, por que que isso não aconteceu? Por que que não casei até agora? Pode ser que é o propósito de Deus para você casar mais tarde, mas também pode ser porque você não toma a iniciativa de se aproximar a uma pessoa, porque Deus não vai muitas vezes fazer uma coisa sobrenatural, a pessoa chegar na sua casa e já se abrir e falar: ah, eu te vi na rua X
e quando te olhei e vi que você é a pessoa certa de Deus para mim, isso acho que acontece mais nos filmes, né? É uma coisa bem estranha, bem difícil de acontecer, bem difícil que seja de Deus dessa forma, né? Sem ter amizade, aproximação, enfim. O que quero dizer com isso é que muitas vezes a gente não faz a nossa parte e esperamos que Deus faça a parte dele. Então vamos pedir ajuda de Deus para que a gente possa fazer aquilo que precisamos fazer, e o impossível Ele vai fazer, porque Ele ainda é Deus de milagres, mas Ele espera uma atitude, algo da nossa parte para que Ele possa se mover. E muitas vezes isso não é somente uma oração, não é somente passar horas e horas orando, isso é ótimo, mas não é suficiente. A gente precisa ter atitude, porque Ele não vai nos forçar a fazer a nossa parte, mas vai esperar, vai falar, gente, eu quero te dar essa pessoa, mas e aí, se você fica na sua sempre, como que vai acontecer? E depois que você casar, se você fica sempre na sua, quem vai liderar as coisas? Enfim, são um monte de questões envolvidas, eu creio, tá? Essa é a minha opinião, mas vendo na Bíblia, eu tenho certeza que é dessa forma que a gente precisa se mover. Muitas vezes a gente precisa sair do barco, fazer alguns passos, sair da nossa zona de conforto, assim como Abraão saiu, ir para uma terra que Deus vai nos mostrar depois somente, para que Ele possa começar a operar milagres. A gente precisa ser mais iniciativo, decidido e corajoso. Eu creio piamente nisso, sem ter todas as respostas. Não somente orar, orar e nunca mudar de lugar, mas a gente precisa agir. Se você gostou dessa palavra, se identificou com isso, dê um like, por favor, e te vejo no meu próximo vídeo. Beijos!